Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha, onde temos encontro marcado todas as semanas para fazermos receitas ou conteúdo variado de pastelaria, como por exemplo testar ingredientes. É exatamente o que vamos fazer hoje. Hoje vamos testar natas para bater. Para termos aqui uma comparação justa, eu vou testar apenas natas da mesma categoria, ou seja, vou testar natas que sejam o HT, estas que vêm nestes pacotinhos e que não precisam de ser refrigeradas antes de abrir. Também há natas frescas para bater, mas como têm um comportamento ligeiramente diferente, não as meti aqui nesta equação, podemos fazer esse teste noutra altura. Então, eu tenho aqui natas de 4 marcas bastante conhecidas, Gresso, Mimosa, Agros e Parmalat, e tenho aqui natas de marcas próprias de supermercado. Continente, Intermarché, Mini Preço, Auchan, Mercadona, Leclerc, Aldi, Lidl e Pingo Doce. Agora tenho-as aqui ordenadas por preço do mais baixo ao mais alto. As mais baratas do mercado são as do Leclerc, que custam 44 cêntimos. Execo com o mesmo preço temos as do Mercadona, do Pingo Doce, do Intermarché, do Continente, do Lidl e do Aldi, que custam 45 cêntimos cada. As do Auchan custam 46 cêntimos, as do Mini Preço custam 49 cêntimos, as da Mimosa custam 59 cêntimos, as da Gresso 64 cêntimos, as da Agros 69 e as mais caras são as da Parmalat, que custam 81 cêntimos, quase o dobro das mais baratas. Todas estas natas têm a indicação de que devem ficar no frigorífico pelo menos 12 horas antes de serem batidas a uma temperatura entre 0 a 5 graus. Vocês não conseguem bater natas com frequência, verifiquem se o vosso frigorífico está acima desta temperatura, porque essa pode ser a razão. Outra razão pode ser as batedeiras. Às vezes há batedeiras que têm as varas muito fininhas e não têm força para bater natas. Isto é uma nota geral porque pode não correr bem. Agora vamos ver se realmente dentro destas marcas há umas que se comportam melhor ou pior. Normalmente neste género de comparações eu dou notas, mas como eu não estou à espera que haja assim tanta discrepância entre todas estas natas, eu vou apenas focar-me em se elas funcionam ou se não funcionam. E se funcionam, se há aqui algumas marcas que funcionam particularmente bem, que se destacam em relação às outras. Todas estas natas para bater, com exceção de uma, que é esta do Intermarché, têm 35% de gordura. Esta só tem 30% de gordura, vamos ver se faz diferença. Todas estas natas estão em igualdade de situação, ou seja, elas estão no frigorífico há exatamente o mesmo tempo e eu vou batê-las nas mesmas condições. Então, vamos começar. Vamos começar aqui pelas do Leclerc. Eu vou bater com uma batedeira de mão, que é o que a maior parte das pessoas terá em casa, e vou cronometrar quanto tempo demora a ficar batidas num ponto firme. Eu vou tentar que elas fiquem todas num ponto similar para ter uma análise mais justa. Estas do Leclerc estão assim, bem cremosas. Elas demoraram 3 minutos a bater. Ao início eu pensei que elas não iam conseguir bater porque elas demoraram um bocadinho a começar a ganhar volume e elas não ganharam muito volume. Elas apenas ficaram mais encorpadas e estão cremosas, mas não ficaram com um ponto firme. Eu vou deixá-las aqui para analisarmos daqui a um pouco como é que elas se comportam. E vamos bater as seguintes, que vão ser as do Continente. As do Continente demoraram 2 minutos e meio a bater, também estão cremosas, não estão super firmes e em comparação com as outras estas ganharam um pouco mais de volume. As seguintes vão ser as da Gresso, eu estou a fazer aleatoriamente. Eu meto a mão e é que sai ali do frigorífico. Boas notícias para a Gresso, bateram em menos de 2 minutos e estão bem firmes, bastante mais firmes do que qualquer uma daquelas duas e volumosas também. Vamos agora às do Mini Preço. Já passaram 3 minutos e 15 e isto é o melhor que eu consegui. Elas encorparam, mas não ganharam volume. Estão assim com uma textura quase como se fosse mais um iogurte grego. Estão cremosas, mas não estão firmes. E também não ganharam muito volume. Não sei se conseguem ver a diferença entre as Gresso e estas. As Gresso estão bem mais volumosas. Próximas vão ser as do Aldi.
Aqui as do Aldi, quase 3 minutos, 2 minutos e 50. Eu já estou cheia de natas por todo o lado. Parei porque elas estagnaram. Como estão, é como eu acho que elas vão ficar. Elas ficaram cremosas e encorpadas, mas também não firmes e também pouco volumosas. Seguinte vão ser as do Lidl. Dois minutos certinhos. Estas do Lidl quase que me enganaram, porque ao início eu estava a ver que não as conseguia bater, elas estavam super líquidas e de repente começaram a ganhar firmeza e volume e estão excelentes, estão super firmes, volumosas e foram das que demoraram menos tempo a bater até agora. A nível de volume e firmeza eu comparo-as com as da Gresso. Até agora estão em primeiro lugar empatadas. Estas são as do Intermarché e são as únicas que têm 30% de gordura em vez de 35% e vamos ver se isso fará alguma diferença grande na prática. Para já são mais líquidas. Passaram 3 minutos e um quarto, eu decidi parar. Elas encorparam muito ligeiramente, mas muito ligeiramente mesmo, e deixaram toda a minha bancada, todo o meu chão, toda eu cheia de natas, porque elas ao serem tão líquidas, elas não encorpam, então elas começam a saltar. Até agora estas são mesmo as menos boas. O facto de terem menos gordura faz bastante diferença se as comparamos lado a lado com as outras. São definitivamente as menos volumosas e as mais desastrosas. Eu agora vou limpar isto tudo e já volto com as próximas. Agora tenho aqui as do Mercadona que eu trouxe quando estive no Porto, que eu não tenho Mercadona aqui na zona. Estas do Mercadona demoraram 2 minutos e meio a bater. Acho que estão bastante bem. Estão volumosas e com uma textura, eu não diria que estão as mais firmes, mas estão firmes muito, muito aceitavelmente. Aqui estão elas, já só nos faltam 5. Pingo Doce. Oi! Muito pouco uniformes, tem uma parte bem espessa e gordurosa e depois tem outra parte bem líquida. Isto não quer dizer nada para o funcionamento, se vai bater bem ou não, tem só a ver com o facto delas estarem algumas marcas mais ou menos homogeneizadas. O que pode influenciar é quando nós estamos a bater uma pequena quantidade do pacote das natas. Se formos bater todas as natas, vai estar lá tudo dentro das natas. Agora, só queremos, por exemplo, bater meio pacote, pode não ficar equilibrado, podemos ficar só com a parte do líquido ou só com a parte da gordura. Aí é que pode haver problema. 2 minutos e 47. Estas do Pingo Doce, eu ao início estava a achar que elas iam bater bastante melhor do que acabaram por bater. Elas começaram a ganhar bastante volume e a ficar encorpadas, mas depois não saíram dali, ou seja, elas ficaram apenas só encorpadas e não muito firmes como eu pensava que elas iam ficar. No entanto, funcionaram. Aqui estão elas cremosas, mas, como eu vos disse, no grupo das menos firmes, mas das mais volumosas. Temos que perceber às vezes o que é que queremos. Queremos firmeza ou volume? Sinto que já tenho natas no teto, na roupa, na alma, mas já só nos faltam 3 marcas. Afinal, faltam 4. Vamos agora aqui a um clássico, as natas da Mimosa. Provavelmente de todas as que têm a textura mais uniforme até agora. As da Mimosa bateram um novo recorde de velocidade, estão super firmes, bastante volumosas e isto tudo apenas em 1 minuto e 46 segundos. Olhem para isto, mesmo boas. Além de serem as mais rápidas, eu arriscava-me a dizer que foram as que ganharam mais volume até agora. Seguimos. Outra marca clássica, Agres. Ui, estas até se sente como são espessas a apertar a embalagem. Até tenho medo. Ai, não consigo tirar. Olha para isto. Olha para isto.
Gordura pura, tenho medo que vai sair daqui um repuxo de água daqui a bocado. Oh, olha, olha, olha. Ponto negativo, não é para tirar aqui a nata da embalagem. Eu vou ter que lhe dar aqui um corte em cima. Estão a ver? Xiça. Vamos lá. Um minuto e 9 segundos. Elas definitivamente são as mais firmes. Não são as mais volumosas, mas são as mais firmes, mais encorpadas, e tenho a sensação que se as continuasse a bater um bocadinho mais, iriam ficar batidas demais, quase manteiga. Definitivamente bastante menos volumosas do que outras. Olhem aqui, em comparação com as da Mimosa. Penúltimas são as da Parmalat. Tenho grandes expectativas porque elas são as mais caras e com bastante diferença, por isso espero que se portem de acordo. Bem líquidas até. Olhem, sinceramente não sei o que vos diga. Quase 4 minutos, porque eu estava na esperança, 3 minutos e 46. Elas demoraram muito tempo a encorpar, mas é isso, encorparam. Acho que ganharam um volume decente, mas não ficaram firmes. Definitivamente estão também no grupo das cremosas. E vamos às últimas, as 13ª, que vão ser do Auchan. Também são daquelas mais líquidas. Tenho natas por todo o lado. Um bocadinho mais de 3 minutos depois, 3 minutos e 8 segundos, temos aqui umas natas que eu classificaria como cremosas. Eu diria que elas não se destacaram nem em volume, nem em firmeza, acabaram por ficar ali um bocadinho a meio da tabela. Vou dar aqui uma limpeza. Vou limpar a cara porque tenho a certeza que tenho natas nas pestanas e já volto para fazermos as considerações e análises finais. Bom, temos aqui todas as nossas natas. Antes de mais nada, eu quero dizer que estas natas não vão ser desperdiçadas. Eu vou refrigerá-las de novo e depois vou utilizá-las para fazer manteiga. Se vocês têm curiosidade sobre o processo de como fazer manteiga, eu vou deixar aqui um card de um vídeo onde eu já vos ensinei a fazer isso aqui no canal já há bastante tempo. Portanto, estas natas vão todas ter um excelente final. Então vamos lá observar aqui as diferenças destas 13 natas. Eu diria que, no fundo, elas todas funcionaram. Mesmo as que funcionaram mal, acabaram por funcionar, ou seja, não houve nenhuma das natas que eu não tivesse conseguido bater. Agora, o que aconteceu aqui foi uma grande diferença entre volumes e firmezas. Podemos aqui fazer algumas escolhas mais adaptadas ao que vocês vão fazer. Se vão usar umas natas para um creme, por exemplo, um cheesecake, uma mousse, se essas natas forem muito pouco volumosas, vão fazer com que o vosso creme fique também com uma textura mais apertada e menos cremosa. Por outro lado, as natas forem mais volumosas, o vosso creme vai ficar mais cremoso e vai também render mais, é óbvio. Por outro lado, se querem usar natas para recheios, por exemplo, um recheio de um bolo, quanto mais firme, melhor. Então podemos aqui observar que as mais firmes são aqui as da Agros, com muita diferença. Elas são mesmo espessas. Portanto, se forem rechear um bolo que precisem de um chantilly firme, aqui as da Agros vão ser uma boa opção, apesar de elas renderem bastante pouco, portanto tenham isso em consideração. As mais volumosas, eu estou assim aqui a observar, foram as da Gresso, as do Pingo Doce, as do Lidl e as da Mimosa. Vou destacar pela negativa as do Intermarché. Elas foram as menos volumosas e também estão muito pouco firmes. Todas as outras vão ficar ali numa categoria do meio, ou seja, elas são funcionais, mas eu diria que elas são mais funcionais para usarem em cremes ou que levem gelatinas, onde não sejam o elemento principal. Se vocês tiverem destas natas mais fraquinhas e quiserem fazer um chantilly, podem sempre optar pelo
chantilly mentiroso, que eu vou deixar aqui o card também para vocês irem lá ver. E para não me alongar muito, depois de ter testado desta maneira estas natas, obviamente que noutras condições poderão ter resultados diferentes, o meu prémio vai para as da Mimosa, porque elas têm duas características que nós queremos numa nata para bater: firmeza e volume. Vou também dar uma menção honrosa às do Lidl como as melhores natas para bater de marca branca, também caem nas mais baratas, portanto uma boa relação qualidade-preço. Espero que tenham gostado de acompanhar esta experiência, esta pequena brincadeira com as natas, mas espero sobretudo que também vos tenha sido de alguma utilidade. Vejo-vos na próxima semana com uma receita que provavelmente vai ter manteiga e até lá. Tchau!